Vale a pena investir em fundo imobiliário? O que está acontecendo com o mercado de fundo imobiliário, que teve um ano de 2024 ruim? Isso vai se repetir em 2025? Bom, eu não paro de receber essas perguntas, tanto no meu Instagram, tanto dos clientes aqui que eu presto consultoria, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui no YouTube para falar sobre isso. E para isso, eu convidei meu amigo aqui, o Felipe Souza, ele que é analista de fundos imobiliários na Eleven, e eu gosto muito do trabalho dele, acompanho já há bastante tempo, faz um trabalho muito técnico, eu gosto muito de ler os relatórios dele, e estou uma honra, então, muito obrigado, Felipe, estar aqui no nosso canal hoje, aqui participando aqui desse vídeo. O prazer é todo meu, obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que a primeira vez a gente fez um vídeo bem legal, espero que dessa vez a gente mantenha o nível e façamos algo à altura. Boa. Para quem não sabe, lá no meio do ano aqui de 2024, esse ano foi tanta coisa que parece que faz uns 10 anos, né? A gente fez uma live sobre fundo imobiliário, então eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser acompanhar. Muito do que a gente falou lá continua atual. Mas, Felipe, vamos entrar no tema do vídeo. O que aconteceu, né, com a classe em si de fundo imobiliário? A gente começou o ano de 2024 muito bem, com a perspectiva de Selic em queda, muita gente migrando, inclusive mais recursos para a classe. E a partir do meio do ano, aí, a gente teve uma quebra de expectativa quanto à nossa política monetária, né, de Selic voltar a subir, e o fundo imobiliário sentiu muito. Qual que é a tua visão do cenário macro, quanto que isso prejudicou a classe? Claro, bom, vamos lá. Realmente, a gente teve uma mudança de cenário, tá, que foi bem significativa. A gente começou o ano com uma perspectiva de que a Selic ia encerrar assim, em 9%, e a gente já está em 12,25%, com previsão de mais 2 altas de 1% para o ano que vem. Ou seja, a gente vai pular carnaval com confete, brilhantina e 14,25% de juros, né? Então, assim, vai ser um juros meio alto. E isso bagunçou todo o cenário de renda variável e política de investimento no Brasil como um todo. A gente viu muito resgate dos institucionais, saída de capital do Brasil, e isso, de fato, impactou muito bolsa e fundos imobiliários. A gente viu uma queda significativa até do IFIX. O IFIX, ele chegou na primeira quinzena do mês de abril, fazer a máxima do ano, algo como quase 4% de retorno. Então, você tinha quase 4% de retorno no quarto mês do ano. Então, tudo estava convergindo muito para uma tese de melhoria do cenário como um todo. Mas a gente também estava vendo muitos juros abrir. Juros, a curva já estava empinando, né? Eu olho muito juros futuros de 2 anos, da de 27 agora. A gente notava que ele começou o ano perto de 9,70, 9,65, e ele atingiu perto de 11 nesse pico de abril. Então, a curva tinha aberto um pouco, né? E acho que aquele foi um indicativo, né, importante para o mercado em geral. Talvez as pessoas não tenham dado a devida atenção que merecia. E aí, depois, os juros ele continuou oscilando, subindo e oscilando, né? E aí, oficialmente vira para baixo. O Ibov segurou até um pouquinho mais, o Ibov demorou, acho, um pouco mais para cair, para sentir. Mas aí, juros subiu expressivamente, em especial a partir ali de outubro, né? E juros futuros, ele representa muito as expectativas, né? Ele é muito afetado pelo nosso fiscal e pela expectativa de controle, né, de gasto público e de todas as dificuldades que a gente tem passado aqui economicamente, em especial. Apesar de a gente estar pleno emprego, né, uma taxa de desemprego muito baixa, em contrapartida, a gente também tem um número recorde de pessoas em programas de políticas sociais. Então, isso é até um contrassenso. Como que o Brasil está pleno emprego se você tem um recorde de pessoas precisando de auxílio social? Então, de certo modo, isso é um indicativo não tão positivo. A gente viu juros para cima, foi dólar para cima, bolsa para baixo e FIX para baixo. E FIX, ele é menos líquido, de uma maneira geral, os fundos são menos líquidos, né? O IFIX negociava ali perto de 270, 280 bilhões mês, e aí a gente viu um aumento de liquidez muito forte, né, nos últimos dias, nas últimas semanas. A gente viu realmente um pico de liquidez grande ali no IFIX, e isso representa o quê? Ele é pouco líquido. Quando você vai olhar o Ibovespa, ele é infinitamente mais líquido, tá? Com menos ativos. E quando você tem uma pressão vendedora ou compradora num ativo menos líquido, você tem, como você não tem profundidade no book, tá? Que é uma maneira que a gente usa aqui no mercado para entender, você não tem muito contraparte, é um ativo menos líquido de fato, esse movimento ele é mais abrupto, né? Ele é mais acentuado. E aí, no caso, foi para baixo, a gente viu muita força vendedora e o IFIX ele caiu. Na quinta-feira, a gente estava tendo o pior mês da história do IFIX. Não era o pior mês de dezembro, era o pior mês da história do IFIX. Aliás, o pior ano da história do IFIX com o fechamento de quinta-feira. A gente teve 2013, que foi uma queda de 12,5% aproximadamente. O ano de pandemia foi uma queda de 10,5%. E no fechamento de quinta, a gente está tendo uma queda ali de uns 13% aproximadamente. Ou seja, era o pior ano da história do IFIX. Juros futuros está fechando já por 2 dias seguidos, então isso também chama a nossa atenção. Mas, de uma maneira geral, a gente sente muito esse movimento. Os fundos, eles caíram muito por conta desse movimento de juros, tá? Mas fala assim, pô, Felipe, a Selic vai subir, os FIIs vão cair mais? Eu acredito que não. Porque o que impacta mais os fundos imobiliários não é a Selic, sim os juros futuros. A Selic, ela acompanha, muitas vezes, a expectativa de mercado. E o câmbio nosso está para cima, você tem que controlar um pouco esse câmbio alto, e você vai controlar esse câmbio muito subindo juros, controle inflacionário, dólar alto, ele impacta a inflação, também é importante destacar isso. E uma das medidas, mas não só a mais eficaz, é
esse aumento de taxa de juros. A gente deve também controlar o quê? Gasto público. Mas é uma outra seara. Mas a gente vê que o juros alto ele é realmente o sintoma, né? Ele não é a causa, né? Ele não é a doença em si. E isso foi o que impactou o IFIX, tá? Esses juros para cima. Vamos esperar, né? Se efetivamente hoje o juros futuro chegou a 16,30, se não me falha a memória. Agora isso, já está orbitando ali os 15 novamente, né? Então, vamos ver se os juros ele volta para 14,25, que é o que está sendo já definido pelo Copom como expectativa. Se juros de 14,25 ele consegue trazer ali um momento mais ameno para o IFIX e para a Bolsa como um todo. A gente vai seguir acompanhando, esperando isso. Perfeito. E só um adendo ali, essa força vendedora que tu citou, foi um investidor, pessoa física, vendendo, ou tu acha que teve também institucional operando vendido no IFIX agora no final do ano? Olha, teve um gestor de FIA, né, que ele tornou público uma operação long and short que ele estava fazendo, ele shortou XP Malls para comprar Allos e Multiplan. Não está dando muito certo, se não me engano era Allos e Multiplan, ou Allos e Iguatemi. Se não me engano não está dando muito certo, eu até olhei recentemente, eu vi que ele estava dando errado essa operação. Acho que foi o único institucional que eu sei que operou vendido contra fundos imobiliários nesse modelo de long and short, até porque, de novo, o mercado não é tão líquido assim. De outro modo, a gente também viu, né, que a gente teve um resgate muito grande de pessoa física, né? A gente nota que pelo fluxo ali é muito PF, saindo da classe de ativo e indo para a renda fixa. Pô, você tem LCI hoje pagando 14%. Então, como LCI de 14% sem volatilidade, ela é muito competitiva com outros tipos de ativo, né? Você tem CDBs, LCAs, exato. Você tem uma gama de ativos de renda fixa que se tornou muito atrativo para o investidor, né? Mas aí um ponto que eu também devolvo é, hoje a gente tem um IFIX pagando perto, né, um dividendo teórico de 12,5%. A gente trabalha com a carteira para alguns clientes aqui na ordem de uma carteira de 14, 13,5 de dividendo, que a gente entende que é possível nesse patamar de preço. Então, a gente só consegue esse 13,5, 14 pelo momento de mercado. Mas a gente tem um upside de pelo menos ali uns 20%, se tudo voltar para patrimonial. Então, é um carrego semelhante, isento, e que ainda tem ganho de patrimônio. Mas não só por isso, é porque eu realmente entendo que tem muito ativo que ele está negociando o fundo de tijolo abaixo do seu valor intrínseco justo. A gente ainda não tem problema real nos fundos, né? Só problema de cotação de bolsa. Vamos ver se, e eu espero que não, que esse problema não chegue na economia real. É a nossa expectativa, né? Que seja mais um ruído de mercado e menos algo que vai efetivamente impactar a nossa economia como um todo. Lógico, juros altos traz impacto, câmbio alto traz impacto, né? Mas seria muito ruim viver um clima de recessão nesse momento, que eu acho que não é o caso. Tá? Então, quando a gente olha ali, vou dar um exemplo aqui super rápido, tá? JSRE, não é uma recomendação, mas JSRE, ele começou o ano com uns 8,5, 9 de vacância, está encerrando o ano com 4. Ele conseguiu vender, foi feita a liquidação de um fundo, que ele tinha uma exposição e ele teve um lucro muito grande. Usou parte desse dinheiro para pré-pagar a alavancagem dele. Então, assim, o gestor reduziu a alavancagem, aumentou a taxa de ocupação do fundo, dos imóveis do fundo, e conseguiu repassar preço em alguns contratos. Então, assim, apesar do ano difícil que a gente teve, foi um ano muito bom para esse fundo em específico, e a cotação caiu uns 30%. Então, ou seja, na minha opinião... caiu muito mesmo, Na minha opinião, isso deveria ser uma oportunidade de compra, não uma oportunidade de venda, mas as pessoas vendem porque tem um temor muito grande. E outra, né? Ele não está pagando muito dividendo, ele está pagando, sei lá, 10%. Mas o foco dele não é só pagar muito dividendo, é efetivamente você gerar um ganho de capital maior. Quando você vai olhar o valor intrínseco que ele está negociando, está muito baixo. Vou dar um outro também rapidinho, HGRE. A HGRE começou o ano com quase 20 de vacância. Ele vendeu 3 imóveis, se não me engano, que não eram core dele. Mas, assim, ele destravou ganho de capital nas vendas, ele fez novas locações, zerou a vacância do Torre Martiniano, tá, que era um imóvel na Paulista que ele tinha. E, assim, o fundo começou o ano com 20 de vacância, está terminando o ano com 10 de vacância. Que ainda assim, é uma vacância vai acentuada, 10, mas não é tão significativo assim como já foi um dia. Então, o fundo melhorou muito. E hoje ele está negociando, ele começou o ano perto ali de 130 e ele está terminando o ano em 95. Então, assim, o fundo melhorou, resolveu muitos dos seus problemas, ele tem alguns desafios, mas ele melhorou muito. Ele vendeu também o edifício Alegria, também estava vazio esse ano, vendeu Alegria, vendeu um imóvel na Faria Lima, vendeu o Brasil Interparte, um conjuntinho pequeno que ele tinha, ocupou um imóvel que era importante, e anunciou que deve alugar o Guaíba, no Rio Grande do Sul, que era um imóvel também que impactava de vacância, negociando 5 andares lá, deve resolver isso rapidamente. Então, assim, as coisas têm acontecido, têm dado certo, sabe? E você vê uma cotação cair 35%. Hoje ele negocia no valor perto de R$7 mil o metro quadrado. Isso não é o preço de Minha Casa Minha Vida aqui em São Paulo. E é um fundo que tem imóveis corporativos. Então, ainda que ele não pague tanto dividendo quanto chega aí numa Selic ou num CDB, acho que ele tem um ganho potencial muito grande, até porque os imóveis que ele vende, via de regra, são acima do valor de laudo, ou seja, o laudo não está errado. Talvez seja mais o mercado, que é muito reativo a dividendo, que não quer estar precisando de um ativo que vai pagar um pouco menos nesse momento, mas que tem efetivamente um valor significativo. Então, você faz a conta, bom,
Se essa NTNB ela vai ter que chegar em algum momento, se os juros vai cair em algum momento, esse ativo vai andar. Qual que vai ser o meu carrego e a minha TIR nessa saída, vai eventualmente? Então, acho que essa é uma discussão válida que a gente tem que ter e tem que se fazer. E eu, como analista, faço muito dessa provocação. Perfeito, não, muito bom. Acho que essa subida toda do juro futuro da NTNB impactou direto e trazer para o investidor essa discussão do ativo real que está por trás daquela cota ali, eu acho que também é extremamente importante. Como tu bem falou, uma classe que é uma classe de pessoa física e muitas pessoas não têm o conhecimento adequado para tomar a melhor decisão, né? Então acabam vendendo agora no desespero. Deixa eu te perguntar, Felipe, se a gente tiver, vou fazer uma pergunta capciosa aqui, tá? Se a gente tiver um cenário de inflação acelerando muito, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é um tema que se discute muito no mercado hoje, um cenário de dominância fiscal em virtude do gasto público. Como os FIIs devem se comportar nesse momento? Eles são ativos que vão proteger a gente dessa inflação? Sem dúvida que são ativos que defendem a gente dessa inflação elevada. Vale lembrar que também aqui é um ponto muito importante, tá, pessoal, vocês terem em mente. Quando o tijolo chega ao patamar de pagar 1% ao mês, ou FOFs pagando perto de 1% ao mês, eventualmente eu prefiro um fundo de tijolo, um FOF nesse patamar, do que necessariamente um fundo de crédito. E nesse patamar é bom a gente ir para fundos de créditos mais saudáveis e seguros, tá? Por quê? A gente, nesse cenário de deterioração econômica, vamos lembrar que as empresas que tomam crise, via de regra, que não tem mais aquele CRI corporativo, que era aquele tal daquela CRIbento de via de regra, ela foi proibida pela norma da CVM, então você tem muito CRI de financiamento à produção, tá? O que é isso? É CRI para incorporação residencial, incorporação de galpão logístico, CRI para giro de estoque, o incorporador terminou a obra e o prédio sobrou ali. Mas, via de regra, as empresas que tomam CRIs, comparando o risco de crédito, tamanho de empresa e faturamento, com as que fazem debenture, uma empresa que emite uma debenture, ela tende a ser mais saudável do ponto de vista de ótica de faturamento, tamanho de empresa e capacidade de solvência, via de regra, tá? O CRI é uma empresa menor, né, médio porte ali talvez, e você está fazendo um financiamento da produção de um setor que depende muito de financiamento público, né, que ou seja, teve uma mudança agora na regra de financiamento habitacional, em que agora você tem que fazer uma exposição maior para comprar um imóvel. Antes você ia comprar um imóvel na tabela SAC, na Caixa Econômica Federal, você entrava lá com 20% e financiava 80% junto ao banco. Agora você tem que dar 30%, ou seja, a sua exposição de caixa aumentou em 50%, saiu de 20% foi para 30%, e o juros está subindo, e o financiamento ficou mais caro. E financiamento mais caro, imóvel mais caro, você pode ter talvez uma diminuição de vendas de apartamentos. Vai depender muito. Se diminuir a velocidade de vendas de apartamento, como que um incorporador que tomou dívida num CRI, a CDI mais 4, CDI mais 5, vai conseguir pagar esse custo de capital todo se ele não estiver vendendo tanto? Então, é melhor você estar exposto num CRI que seja CDI mais 2 e que você tenha uma maior probabilidade de que vai te pagar do que estar num CRI que vai te pagar muito e você pode ter algum solavanco ali no meio do caminho. Lá na carteira da Eleven, particularmente, eu tenho muitos fundos recomendados, tem ali operações com taxas que eu considero middle risk. As emissões dos CRIs ali, via de regra, saíram ali de IPCA mais 7 a IPCA mais 12, e eu preferi me posicionar ali no IPCA mais 9, porque a conta o Brasil é um país que tudo mais constante, tem uma inflação ali de 4, 4,5. Deveria ser mais baixo, talvez a meta é de 3,5, 3, mas a gente vê que a banda superior fica ali perto de 4,5. Uma carteira teórica que tem taxas de IPCA mais 9, com uma inflação de 4,5, descontado a taxa de gestão, você vai receber 1% ao mês, e eu me dou por satisfeito disso. Eu não quero pegar um fundo que pague muito, eu quero pegar um fundo que não me dê dor de cabeça. Eu olho muito ali para um fundo que seja IPCA mais 9, ou um CDI mais 2 ali, CDI mais 3. Eventualmente, entrando numa operação ou outra, num fundo ou outro que tem uma taxa um pouquinho maior, e eu tenho olhado muito de perto esses fundos e tenho tido conversas quinzenais com esses gestores para entender percepção de risco. Então, tem alguns fundos que têm uma taxa um pouquinho maior, mas que não tem tido nenhum problema, nenhum solavanco, não tem tido nada, nenhum atraso de pagamento. E, por enquanto, está tudo bem com o crédito. Então, eu dei, acho que uma volta meio longa para explicar o que você tinha me pedido, mas em linhas gerais, os fundos te protegem da inflação, sim. Você tem alguns fundos que têm um pouco mais de risco. Se esses fundos eventualmente tiver alguma dificuldade de crédito, de solvência, de liquidez, de pagamento ali do devedor, você pode ter essa proteção afetada, mas hoje, até o momento, no que a gente recomenda, não é o nosso caso, não é o caso dos nossos clientes. A gente tem tido uma tranquilidade maior até com os fundos que a gente tem recomendado. Não tem tido ali nenhum evento de crédito, está tranquilo por enquanto. Via de regra é assim que deveria ser. Os fundos de tijolo, se ele não consegue repassar a inflação diretamente no valor de aluguel, você engorda o valor do ativo com essa inflação, porque os imóveis, ainda mais ativos reais, em crises inflacionárias, eles têm seu valor perpetuado, eles têm seu valor reafirmado. Um exemplo muito grande disso é a Argentina, recente, é o Brasil dos anos 80 e começo dos anos 90, de que você viu que imóvel ele era imune à inflação, ele era um ativo defensivo contra crises inflacionárias efetivamente.
basicamente. Ainda que você não crescesse o valor de locação, você tinha uma proteção significativa contra a inflação de uma maneira geral, tá? Então, enfim, o que eu quero dizer é que eu vejo sim, os fundos imobiliários são ativos que te protegem da inflação. Tome cuidado com as taxas que você quer alcançar. Fundos que pagam muito podem sofrer mais com inadimplência, atrasos de pagamento e coisas do gênero. Os fundos de tijolo, se eventualmente não conseguirem repassar a inflação direto no contrato nesse ano, eles conseguem gerar um valor maior ali na cota patrimonial, ou se não na patrimonial, no valor de venda futuro de imóvel ao longo do tempo. Eu diria que sim, que fundos imobiliários se protegem da inflação sob vários aspectos. Ótimo, Felipe, muito boa a tua explicação, né? Foi até bem extensa, mas acho que é bem pertinente para o momento que a gente está vivendo. E aproveitar para dizer o seguinte, dentro da tua explicação que eu entendi e que eu queria passar como mensagem aqui também, não é porque caiu que a gente pode sair comprando qualquer fundo, comprando índice. Eu acho que é importantíssimo nesses momentos de juro alto a gente escolher muito a qualidade dos ativos. E aí a gente tem aí boas researches como a Eleven, né, onde o Felipe faz os relatórios, ou para quem preferir também contratar consultoria, como eu faço aqui a consultoria de investimentos, até eu já vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem tiver interesse numa análise de carteira gratuita, entrar aqui e alguém da minha equipe entra em contato. Felipe, muito bom, acho que deu para a gente entender muito bem o momento atual do mercado, o que está acontecendo e os principais cuidados que a gente tem que ter daqui para frente. Poderia comentar conosco aí 3 teses que tu está olhando, que tu está vendo, assim, está observando no mercado, que tu está olhando assim, aqui tá tudo muito barato, mas esses cases aqui tá meio irracional o preço. Hoje o mercado ele ficou disfuncional, então quase tudo está nesse modelo, tá? Como eu sei que o investidor ele é muito atento a dividendo, eu vou comentar de 2 fundos aqui, fundos grandes, tá? Fundos maiores, que eu vejo uma segurança, tá? E que estão pagando um nível assim muito atrativo, muito interessante. Eu vou falar de KNCR, tá? Hoje ele está negociando perto de CDI mais 2,5 líquido de taxas. É um fundo que está bem descontado, e tem um bom retorno, um bom carrego, e é bem seguro na minha leitura. Gestora boa, né? Gestora boa, séria. O meu segundo fundo é o HGCR, da gestora Pátria. Antigamente ele era o do Credit Suisse, gerido ali pelo Pedro Galvão e equipe. Eu acho que esse fundo ele tem taxas muito atrativas, é um fundo que está muito seguro, que migrou para o IPCA ao longo do tempo. É um fundo resiliente, tem boas garantias, muito bem estruturado, é um fundo antigo com mais de 10 anos. O gestor está à frente desse veículo de investimento há 7, se não me falha a memória. E assim, é um fundo que está indo bem, é um fundo super interessante, um fundo barato e está numa janela assim, muito oportunística na minha leitura, tá? É um fundo assim super interessante para agora, na minha opinião. E a terceira opção aqui que eu vou dar é um fundo de fundos, é um multi-estratégia, um FOF multi-estratégia. Eu acho que ele está muito barato, tem um gestor sério, tem um banco muito sério que trabalha nele. Aliás, eu vou dar 4 aqui para você, vou dar 2. Sai no lucro, de 3, estou levando 4, então. São 2 fundos que têm uma característica muito semelhantes, são 2 fundos FOFs, muito estratégia, eu gosto bastante. São de 2 bancos, 2 casas sérias, fundos compõem o IFIX, gestores sérios também. Um trabalho realizado com muita seriedade, um trabalho de primeira. Ali é o Safra, né, o JSAF 11. Eu acho que a carteira dele ali tem uma percepção de risco talvez um pouco maior, porque tem teses menos óbvias, o gestor ele tem um perfil mais de trader, tem posições de carrego, sem dúvida, mas o gestor tem uma pegada mais de trader, ele faz muito ganho de capital, ele paga muito não recorrente nesses trades, e ele tem uma carteira que o gestor não precisa comprar na física. Tá? Então tem alguns fundos que são menores, alguns fundos que são um pouco mais difíceis do investidor pessoa física analisar, depurar e investir. Então, acho que faz muito sentido no sentido de diversificação de portfólio, uma carteira que está pagando bastante, tem um banco sério por trás, tem uma expertise de um time de gestão, e é um dos FOFs que sempre está ali, a FOF muito estratégica sempre está entre o primeiro quartil dos maiores retornos. Então, acho que é super interessante. O outro fundo, na minha opinião, na minha leitura, é o BCIA Bradesco, gestor de cabelo branco, gestor antigão de mercado, mais de 20 anos de experiência, pela cultura ali do Bradesco também, são 2 gestores, né, o Eduardo Guimarães e a Sara, é um fundo que faz um excelente trabalho, o gestor gira a carteira, destrava valor, destrava ganho, assim, é um ativo, um fundo super interessante, seja uma carteira super high grade, uma carteira bem conservadora, um fundo que conseguiu aumentar o dividendo ao longo do tempo, gera muito retorno para os investidores, tá? Um fundo que eu acho, assim, bem interessante, que eu acho que é um fundo que cairia muito bem para o investidor. Então, eu recomendei 2 fundos multi-estratégia que pagam bem, tem potencial de ganho de capital, e 2 fundos de crédito que vão compor a carteira, um totalmente CDI, o outro majoritariamente IPCA. Então, são 4 fundos que trazem ganho de capital, diversificação, bom carrego. O investidor vai poder esperar ali 1,10 ao mês com uma carteira como essa, de yield, e um potencial ganho de capital longo aí para ganhar aqui ao longo do tempo. Eu até te faço uma provocação aqui. Depois, a gente está gravando isso no dia 21/12, no sábado.
desafio público aqui, ó. Eu tô botando aqui o meu na reta. Se em um ano, pode ser? Um ano? Se em um ano esses 4 fundos juntos não estiverem superando o IFIX, você pensa num castigo para mim aí e eu faço ele aí, eu pago alguma multa. O castigo vai ser pagar um churrasco para mim. Aí vim aqui no Rio Grande do Sul pagar um churrasco para mim. Esse vai ser então tá bom. Então tá bom. Eu pago um churrasco para você aí. Eu te pago um churrasco aí. Se eu ganhar, e se eu tiver certo, você não vai me pagar nada, porque eu sou analista, eu tenho que acertar e não errar, então. É uma aposta. Quando eu estiver em São Paulo, aí eu pago a padoca daí pra ti, daí, tá? É uma aposta que só tem downside, porque o analista tem que acertar, não tem jeito, eu vivo disso. Se eu estiver errando mais, se eu estiver acertando, eu tô no emprego errado, então eu tenho que acertar. Faz um equal weighting aí, vou criar essa carteira teórica aqui, pra gente brincar, comparar aqui, esses 4 fundos com o mesmo peso, e daqui a um ano a gente vê. A ideia é precisar mais de um ano, né? Mas em um ano a gente vê depois, tá bom? Não, com certeza. Um ano no Brasil já é longo prazo, né? Então vamos fazer esse desafio aí. Tá feito aí, tá? Felipe, muito bom o papo aí, tá? A gente tá chegando no final. Se tu pudesse deixar uma mensagem para aquele investidor, pessoa física, entrou no mercado há pouco tempo, que estava lá só na renda fixa, no bancão, aí ouviu falar de fundo imobiliário, montou uma carteira e está meio apavorado, não sabe o que fazer. Se puder deixar uma mensagem final aí para esse investidor. Olha, tenha tranquilidade, tenha parcimônia, acho que esse é um momento de que a transferência de riqueza acontece, né? Não se vende um ativo que tem uma TIR real de 12% ao ano. Na verdade é essa, não se vende. Por mais atrativo, por mais às vezes falta um pouco de estômago por volatilidade, eu sei como é que é. Mas, de novo, né, igual eu comentei aqui no começo, o movimento foi muito por questões financeiras, né, questões de mercado, e a gente ainda não tem esse choque de fundamentos. Então, o ideal é manter a calma, manter a tranquilidade, foca nos aportes, não venda agora, reinvista seus dividendos, tá? É muito importante, até se você estiver na fase de usufruto de renda, reinvista seus dividendos, reinvista pelo menos a inflação do período. Então, se a inflação está perto de 5, você recebeu, sei lá, em relação ao começo do ano, você recebeu 12% de dividendo, reinveste 5 e usufrui 7. Acho que é importante reinvestir os dividendos ao longo do tempo. Ter essa tranquilidade maior é muito importante. Fechado, muito bom, Felipe. Muito obrigado por estar participando aqui, né? Tá gravando no sábado, como tu já mesmo revelou. Que isso. Mas muito obrigado pela participação aqui. O canal tá sempre de portas abertas aí, quando quiser falar de fundo imobiliário ou outros assuntos aí, a gente tá sempre para ouvir aí, tá? Tá bem, muito obrigado a você pelo convite mais uma vez, apresentando com você e com a sua audiência tão qualificada. Agradeço aí mais uma vez e fico à disposição até uma próxima, Luciano. Valeu. Um abraço.